Muito bem, quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos pular um pouco o que eu falei, que durante todo este mês de dezembro estaríamos falando a respeito da relação para com a minha família. Nós estávamos estudando a minha relação para com Deus, para comigo mesmo e com a minha família. Então hoje nós não estarei pregando sobre esta relação, esse relacionamento com a minha família. Mas dentro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, o Vinícius nem precisa colocar, porque ele está aí no segundo slide já, Vinícius. Capítulo 2, a partir do versículo 8. Isso. No outro slide já começa o texto bíblico. Muito bem, nós vamos fazer essa leitura de uma forma alternada. Depois ele vai retornar ao primeiro slide, ok? Então a palavra assim nos diz no versículo de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Os irmãos. Versículo de número 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo número 12. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Isto. E por último, versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças por este momento, pela leitura da Tua Palavra. Estivemos assistindo, ó Senhor Deus, alguns dos Teus servos, assistindo vídeo, mostrando o que está acontecendo na China, ó Senhor Deus, onde os Teus servos estão proibidos, outros estão sendo presos, ó Senhor Deus, por proclamarem Tua Palavra. Nós queremos Te agradecer, embora nós estejamos passando por momentos difíceis no nosso país, mas ainda temos a liberdade, ó Senhor Deus, de cultuarmos o Teu nome livremente. E agora, ó Senhor, que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades, que possamos entendê-la, ó Senhor Deus, e entender o que Tu queres perfeitamente de cada um de nós. Te agradeço, ó Senhor, te peço mais uma vez por cada família que aqui está, que no dia 24, no dia 25 estarão em torno de uma mesa, ó Senhor Deus, te rendendo graças, ó Pai, pelo nascimento do Teu Filho. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis assentar lá no... Isso, obrigado, Vinícius. De volta ao início. Por que se de volta ao início? Porque à medida que o tempo foi passando, as coisas foram mudando e a ideia de Natal, para muitas pessoas, foi perdendo sentido, foi perdendo valor. As pessoas deixaram de valorizar o Natal, o sentido do Natal. Para muitas pessoas, serve apenas como um momento de vendas. As vendas aumentam assustadoramente. Quem trabalha em comércio sabe que as vendas aumentam assustadoramente. E as pessoas estão perdendo um pouco do sentido do Natal. Este ano nós não poderemos assim reunir todos os parentes na nossa casa, ou melhor, não é recomendável reunirmos todos os parentes na mesma casa, no mesmo lugar, devido ao momento que nós estamos passando e que o mundo está atravessando. Mas eu creio que onde houver uma família, ali com pai, mãe e filhos, todos reunidos em torno daquela mesa, que nós possamos lembrar e relembrarmos o início de todas as coisas. É interessante que
que essa data de 25 de dezembro, ela foi criada no século IV, ou no quarto século. Então, a partir do quarto século, que convencionou nós celebrarmos o Natal no dia 25, embora nós não temos a certeza da data exata do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai encontrar uma data exata. Foi neste dia aqui. Por mais que você pesquise, por mais que diversos autores façam suas colocações, mas não existe uma certeza se foi no dia 25. Mas um outro fator também, quando fala aqui de volta ao início, o que me chama bastante a atenção é algumas situações dentro dessa situação do nascimento do Senhor Jesus. Para que os irmãos tenham uma ideia, somente 24 vezes aparece a expressão Salvador. São 8 no Antigo Testamento e 16 no Novo Testamento. Agora, a expressão Senhor, aparece 700 vezes. Era para ser o contrário, né? Nós poderíamos imaginar assim, de Salvador aparecer 700 vezes e Senhor aparecer apenas 24 vezes. Nós sabemos que quando erguemos um dos nossos braços, nós estamos recebendo o Senhor Jesus como nosso Salvador. Uma coisa é receber Jesus como Salvador e outra coisa é recebê-lo como Senhor. Observe que quando Paulo tem aquele encontro com o Senhor Jesus, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, que queres que eu faça, Senhor? Senhor. Ali ele já estava reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a vida dele. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós começamos a entender, começamos a ler aqui uma situação assustadora por parte dos pastores que estavam no campo. E eu gostaria de tratar com os irmãos nesta noite sobre algumas situações que hoje pode ocorrer conosco, pode ocorrer com cada um de nós, mas naqueles dias foi algo assim assustador. E deveria ser assustador para nós novamente. O Senhor deveria entrar com uma providência para que nós tomássemos aquele choque, um choque, para revermos e repensarmos a nível de Natal. Qual o significado de Natal? Quando aqui no Evangelho de Lucas capítulo 2 nos fala a respeito do Senhor Jesus, nos fala a respeito do nascimento do Senhor Jesus, nós começamos a observar aqui que aqueles pastores que estavam na vigília da noite, eles ficaram tanto quanto assustados, eles ficaram com medo. Então nesse slide agora que vai passar ali, vai ter que pular todos os versículos, e nós vamos começar a falar a respeito do medo. Um Natal sem medo, um Natal sem medo. É lógico que hoje nós estamos um tanto quanto assim preocupados com esse vírus que está vindo aí, que já veio. E aí quando você pensa que ele está indo embora, o pessoal fala sobre uma nova onda. Então quando fala aqui um Natal sem medo, nós observamos que no versículo de número 10, o anjo disse, não tenham medo. Não tenham medo. Porque qual era o medo daqueles anjos, daqueles pastores? É porque eles estavam tomando conta do rebanho, e um anjo apareceu para eles. Um anjo apareceu para eles e falou assim, olha, não tenham medo. E isso deveria acontecer, de repente, na escuridão do nosso quarto. Imagine alguém tocar no teu ombro e falar, ei, quero falar com você. Na escuridão do seu quarto. Eu quero falar com você. E você vai acordar assim, tanto atemorizado conforme aqueles pastores estavam ali. Levaram um susto quando o anjo apareceu. Porque já estavam agora no Novo Testamento. Eles já estavam fugindo daquela ideia dos anjos se aparecerem de uma forma corpórea diante dos homens. E eles ficaram atemorizados. Então um Natal sem medo. Eu não sei
como é que está na sua casa, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o momento que você está vivenciando, se é por causa do Covid, se é por causa de alguma outra situação. Mas uma coisa o Senhor, Ele está dizendo para cada um de nós, para que este Natal seja um Natal sem medo. Sem medo. Porque nós veremos um pouco mais adiante o porquê não ter medo. E nós vivemos, é lógico que o medo faz parte da vida do ser humano. Mas o anjo fala assim, ó, não tenham medo. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não estamos desprotegidos. Nós temos um Senhor que toma conta de cada um de nós. E aqueles pastores ali na vigília da noite tomando conta do rebanho, e o anjo aparece para ele e fala assim, ó, não tenham medo. E a mesma coisa o Senhor está dizendo para cada um de vocês, para cada um de nós, para mim também. Não tenham medo. Esse possa ser talvez o pior Natal, humanamente falando, que nós já passamos. De repente, muitos já passaram por um período aí de grandes dificuldades, mas a nível de epidemia, de pandemia, esse é o pior Natal. Mas o Senhor está falando assim, ó, não tenham medo, porque eu cuido de vocês, eu estou cuidando de vocês. É lógico que, a bem da verdade, tudo ocorre conforme a vontade do Senhor Deus. Ontem mesmo eu perdi um amigo, pastor Josimar, inclusive já pregou aqui nessa igreja. Hoje, aliás, ele já era um apóstolo, já era apóstolo, ele era pastor, depois passou a apóstolo, ele já pregou aqui nessa igreja. Eu não sei daquela época quantos estão aqui, o Wallace era daquela época, mas era bem novo, o pastor Cláudio Augusto já era daquela época também. Quando nós colocamos umas redes aqui, colocamos uns peixes também, colocamos os meninos dentro do barco aqui em cima, né? Foi ele que pregou naquela noite, naquela ocasião, e ele faleceu de ontem para hoje. Então, mas tudo ocorre segundo a vontade do Senhor Deus. Mas não tenham medo. Se você ficar com medo, assim, eu não vou receber ninguém na minha casa porque pode essa pessoa trazer um vírus para dentro da minha casa e contaminar minha família. É lógico que nós evitaremos ao máximo de visitar aí a casa do irmão. De repente você pode até mandar por encomenda, se quiser mandar para a casa de outro irmão um bolinho de bacalhau, uma bacalhoada, você pode até mandar. Mas esse convívio tão gostoso eu nem sei como vai ser no final deste ano, que todos os anos nós damos as mãos aqui, né, no culto da virada, nós damos as mãos, ficamos todos próximos uns dos outros. Esse ano teremos que fazer diferente, vai ter que ser diferente. Mas uma coisa o Senhor Deus, Ele fala através do anjo àqueles pastores, não tenham medo, não tenham medo. Por pior que a doença esteja na casa do seu vizinho, por pior que um parente seu seja acometido por esta enfermidade, mas não tenham medo. Celebre o nascimento do Senhor Jesus mesmo assim, mesmo estando com o coração entristecido, conforme desta família que eu falei, e de outras famílias também. Não tenham medo, não tenham medo, porque foi um anjo que apareceu. Um anjo apareceu para ele e falou assim, não tenham medo. E este ano eu sei que às vezes no nosso quintal, por exemplo, onde eu moro, eu tenho a minha cunhada que mora na parte de cima, eu moro na parte de baixo, e eu creio que ela não vai lá em casa, nós também talvez não iremos até a casa dela, mas não tenham medo. Não tenham medo em relação ao que o Senhor Jesus está fazendo em nossas vidas, quer fazer por cada um de nós. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já foram acometidos pelo Covid, eu não sei. E quantos já passaram por esta fase. Mas eu preciso glorificar ao Senhor neste momento, neste Natal, pelo nascimento dele. Eu tenho que glorificar, eu preciso glorificar, mesmo estando assim, passando mal, mesmo estando passando por algum tipo de problema, mesmo estando preocupado, eu preciso glorificar o nome do Senhor. Então não tenham medo,
no dia 25 ou no dia 24, reúna a sua família, abra a Bíblia, leia um texto bíblico e faça um comentário a respeito do texto bíblico e agradeça ao Senhor pela tua família, pela tua vida. Por mais este ano que nós estamos vivendo, não sabemos como será o ano que vem, 2021, nós não temos a certeza. Somente o Senhor Deus sabe o que vai acontecer em 2021. Mas neste ano, agradeça o Senhor Deus. Eu não tenho motivo para agradecer a Deus. Você tem motivo para agradecer ao Senhor. Aqueles anjos ficaram assustados, ou melhor, aqueles pastores ficaram assustados, que estavam tomando conta daquelas ovelhas, porque aquilo fazia parte da fonte de renda deles, as ovelhas. Mas quando o anjo apareceu, eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo falou assim: olha, você não tenham medo, não tenham medo. Dentro desse outro slide, nos fala sobre um Natal bem feliz. Aí você vai falar assim: como, pastor, um Natal bem feliz? Porque o próprio anjo diz assim, o anjo disse: trago-vos a notícia mais feliz. Trago-vos a notícia mais feliz. Então, por que um Natal bem feliz? Eu preciso lembrar do nascimento do Senhor Jesus. Porque quando ele chega, quando ele nasce, a partir do momento do seu nascimento, a felicidade, ou melhor, a salvação já tinha dado início, já houve um processo de salvação desde a criação do mundo. Mas quando o Senhor Jesus ele nasce, há uma materialização da nossa salvação. Então, por isso que nós precisamos comemorar um Natal bem feliz. Por quê? Porque hoje você é uma pessoa salva. É uma pessoa salva através de uma pessoa que nasceu numa manjedoura, nasceu no meio dos animais. Então é um Natal bem feliz, porque trago-vos boas notícias mais felizes, ou trago-vos boas novas. E quais são as boas novas? As boas novas da salvação. E todos nós aqui nesta noite somos pessoas que já foram salvas pelo Senhor Jesus. Mas além de entender Ele como meu Salvador, eu preciso entender e recebê-lo como meu Senhor também. Não basta apenas receber Jesus como Salvador. Eu tenho que entender como meu Senhor. E quando eu reconheço que esse Jesus é o meu Senhor, eu procuro fazer a sua vontade. Procuro fazer a sua vontade. De repente você não vai ter condições de comprar um bolinho de bacalhau, fazer aquela mesa igual nós fazíamos anteriormente, convidava os parentes todos, fazia aquele banquete. De repente na sua casa esse ano, de repente vai ser você e sua mãe, e de repente vai ter lá uma rabanada e um frango assado e acabou. Mas lembra que este é um momento, tem que ser um momento de você lembrar com felicidade, com grande alegria pelo nascimento do Senhor Jesus. Porque o que importa não é o que está sobre a mesa. O que importa não é o que você comprou para colocar ali em cima daquela mesa. Mas o importante é as boas novas que chegou para nós através do nascimento do Senhor Jesus. Trago para vocês boas notícias, das mais maravilhosas notícias para vocês. Nasceu o Redentor. Foi o hino que nós entoamos ainda há pouco. Nasceu o Redentor. Então, a partir do momento em que nasceu aquele Redentor, eu preciso, agradecer ao Senhor. Por isso que é um Natal feliz, um Natal bem feliz. Eu tenho que encarar esse Natal de uma forma assim, bem alegre. Alegre não pelo que você está passando. De repente você pode imaginar: pastor, eu estou passando por um momento difícil, como que eu vou celebrar esse Natal com felicidade? Eu não estou falando para você celebrar o Natal com felicidade, independente pelo que você está passando, mas pela pessoa que veio para te salvar, pela pessoa que veio para nos salvar. Então um Natal bem feliz. Então por isso que eu coloquei como título De Volta ao Início, porque às vezes nós só achamos que a coisa flui, que a coisa é boa, quando a mesa está repleta, quando está com dinheiro no bolso. Aí esse Natal foi maravilhoso, que Natal lindo, que coisa gostosa, passamos juntos ali no dia 24, dia 25. Mas esse ano vai ser diferente para muitas famílias.
diferente no sentido de financeiro, diferente no sentido a nível de enfermidade. Mas eu tenho que preciso colocar essas coisas de lado e lembrar que alguém nasceu, alguém chegou a este mundo para nos trazer a salvação. E eu preciso alimentar, colocar isso no meu coração e alimentar essa felicidade dentro de mim. É difícil, irmãos. É difícil, mais uma vez falando, eu creio que ninguém aqui nunca passou um Natal igual a esse que nós vamos passar agora, a não ser aqueles que perderam um ente querido na véspera ou no dia de Natal. Como foi no meu caso, o caso da minha esposa, que perdeu o pai no dia 24 de dezembro. Mas, fora isso, eu não creio que tenha passado um Natal assim, igual a esse deste ano. Um Natal com grande preocupação. E eu não sei quantos dos irmãos, vez por outra, faz isso assim, ó, coloca a mão para ver como é que está. Se está quente, sabe? Se está tossindo, se está... É uma grande preocupação, mas eu preciso lembrar que esta data é por demais importante, independentemente do que esteja acontecendo na minha casa, independentemente do que esteja acontecendo lá em casa. Então, um Natal feliz, um Natal em que o anjo fala assim, ó, trago-vos a notícia mais feliz. O outro fala com um Natal com muito louvor. Esse próximo slide, um Natal com muito louvor, que está no versículo de número 13. Quando eu venho falando aqui, os anjos louvaram a Deus. E quando nós pegamos aqui esses versículos e começamos a ler, primeiro veio um anjo, depois vieram muitos anjos para louvar o nascimento do Senhor Jesus, juntamente com aqueles pastores que ali estavam, para glorificar através do louvor o nascimento do Senhor Jesus. Agora, não é só porque você está vivenciando, vai passar um Natal um tanto quanto preocupado, que você não vai apresentar louvor ao Senhor. Apresente um louvor ao Senhor, apresente uma adoração ao Senhor. No versículo de número 13, pela Bíblia que eu tenho aqui em mãos, deixa eu pegar aqui, para não ter que voltar ali, no versículo de número 13, deixa eu ver se eu acho aqui, vamos lá, versículo de número 13, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, uma multidão de anjos. Eles sabiam perfeitamente, os anjos sabiam perfeitamente o que aconteceria com o Senhor Jesus. Os anjos sabiam, porque os anjos têm uma ligação direta com o Senhor Deus. Os anjos sabiam o que ia acontecer com aquele menino, mas mesmo assim, eles desceram e para louvar ao Senhor juntamente com aqueles pastores. E nós precisamos louvar ao Senhor em meio às dificuldades, louvar ao Senhor em meio às situações fáceis, às situações quando tudo está tranquilo. Isso aí, irmãos, qualquer um faz. Agora, louvar ao Senhor no momento de dificuldade é meio difícil. Quantos de nós aqui, talvez, não estaremos chorando no dia 24 ou no dia 25? Pelas lembranças, pelos amigos que se foram, parentes que se foram. Nós vamos passar o Natal e de repente chorando, mas lembre de louvar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque vieste a fim de nos dar a salvação. E eu entendo, Senhor, que Tu és o meu Senhor. Entendo que Tu és o meu Senhor. E quando eu falo que Ele é o meu Senhor, eu procuro fazer toda a vontade dEle. Tudo quanto Ele quer, eu preciso fazer. Porque a salvação, você está empregado numa empresa, é uma coisa. Ser funcionário de uma empresa é uma coisa. Ter a carteira assinada é uma coisa. E outra coisa totalmente diferente é quando você se esforça, se esmera naquela empresa e você é reconhecido e você é promovido. Eu sou funcionário de uma empresa, tenho minha carteira assinada.
Mas vai depender muito do meu tipo de serviço para que eu seja promovido. Vai depender muito do meu, como eu estou trabalhando, qual a qualidade do serviço que eu estou prestando para ser promovido. Por isso que nós estamos falando aqui um pouco sobre Salvador e Senhor. Ser Salvador, igual estou falando, é como se tivesse a carteira assinada. Eu estou empregado. Nós estamos salvos. Fomos salvos pelo Senhor Jesus. Agora, quando eu reconheço Jesus como meu Senhor, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu vou ver se nesse dia 31, se tiver um tempo, para alguns irmãos darem um testemunho aqui na frente. Falar a respeito do que Deus fez na vida deles. Se tiver um tempo, eu vou abrir um espaço para que esses irmãos falem. Então eu tenho que ter um Natal com muito louvor, agradecer ao Senhor. Estamos vivendo num momento dificílimo, mas estamos passando, sabe, Deus está no controle da nossa vida, no controle dos nossos negócios. Quem tem negócios, quem trabalha em alguma empresa, agora está trabalhando em casa. Eu creio, mesmo estando trabalhando em casa, há uma preocupação de repente a empresa falar assim: não, eu vou enxugar um pouco o quadro da empresa, enxugar um pouco a empresa porque está gastando muito, e eu vou dispensar alguns desses funcionários. Existe essa preocupação por parte de alguns, existe essa preocupação. A nível de comércio, existe uma preocupação. A não ser no caso igual, posso falar porque já foi veiculado na televisão, lá na Venezuela, que houve como se fosse um momento de trégua, de paz, que eles falaram que durante uma semana o povo poderia fazer o que bem entendesse, porque o vírus não iria atacar ninguém durante uma semana. Depois procuram saber sobre isso. Durante uma semana poderia fazer o que quisesse, porque houve uma trégua entre o vírus, entre o Covid e o povo. Então, queridos, eu não sei como que você está passando, o que você está vivendo, o que você está sofrendo, porque muitos de nós, temos uma história para contar, e uma história não muito boa no decorrer deste ano de 2020. Além da preocupação dessa enfermidade, mas também de dificuldades dentro de casa. Eu creio que pelo menos umas 5 a 6 pessoas podem falar assim: eu passei por dificuldade esse ano de 2020, fora a enfermidade, eu passei por dificuldades durante esse ano de 2020, mas eu preciso lembrar que nasceu o Redentor, eu preciso lembrar que eu tenho que ter um Natal feliz, eu preciso ter um Natal sem medo, e ter um Natal com muito louvor, louvando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque em meio a tanto sofrimento, em meio a tanto entristecimento, Tu vieste para nos salvar. O povo jazia-se nas trevas, mas Jesus chegou para trazer a luz para este mundo. Com o nascimento do Senhor Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. E esta mudança nós precisamos agradecer, porque através desse nascimento e desta mudança que Ele trouxe, é que você hoje tem um lugar reservado ao lado do Pai. Você tem um lugar reservado ao lado do Pai. Então, se você passou por um momento difícil no decorrer deste ano, separe um tempinho, no dia 24, no dia 25, para louvar ao Senhor. Mãe, pai, por que nós vamos louvar ao Senhor se passamos por tantas dificuldades? Vamos louvar ao Senhor pelo que Ele veio fazer neste mundo e pelo que Ele fez por cada um de nós. Aí cantem um hino em torno daquela mesa ou no quarto, eu não sei onde vocês estarão, mas louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque se você sofreu durante este ano de 2020,
ou 2019 também, imagine o sofrimento do Senhor Jesus, o sofrimento dele. O teu sofrimento, o meu sofrimento, não se compara ao sofrimento dele. Desde o nascimento, e já saíram para cumprir aquele censo, Maria, na sua gravidez, prestes a dar à luz, e tinha que sair para fazer o recenseamento. E quando nasce, já nasce numa estrebaria. Então ele já nasce assim com a vida em grande dificuldade. E à medida que o tempo vai passando, eu não creio que a vida do Senhor Jesus foi assim, tranquila, sem nenhum tipo de problema. Eu creio que ele passou por grandes problemas também. E quando chegou aos 30 anos de idade, quando ele começou o seu ministério, foi que as coisas pioraram. Alguns se levantaram contra ele, os dos apóstolos dele levantaram contra ele, outros negaram a ele. E ele já sabia que iria morrer numa cruz. Mas mesmo assim, quando ele tinha oportunidade, ele ia para um lugar reservado e falava com o Pai. Ele ia para um canto e orava ao Pai. Interessante que quando ele fala que quando nós estivermos em dificuldade, nós entrarmos num quarto e orar, entra para o teu quarto e ora. Às vezes nós não entendemos bem essa expressão, mas segundo o costume judaico, eles tinham um quarto preparado, onde eles guardavam todos os pertences de valores. Então as pessoas entravam, o judeu entrava naquele quarto para poder orar. Não era um quarto comum, não era um quarto qualquer. Dentro da cultura judaica, eles tinham um quarto especial. Um quarto especial para orar. Então, vamos louvar ao Senhor Deus, vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez a você até o dia de hoje. Você de repente está passando por um momento, um ano que nós estamos, um ano que eu estou falando assim, iniciando de janeiro para cá, foi nem de janeiro, foi a partir de março, mas eu creio que em janeiro já começou esse negócio. Você vem passando por dificuldades, mas eu creio que 2019 não foi assim para você. Mas mesmo que agora em 2020 você esteja com o coração pesado, sabe, entristecido dentro de casa, briga conjugal, briga familiar, área financeira prejudicada, mas mesmo assim eu preciso agradecer ao Senhor. Aí nesse outro slide nos fala sobre um Natal cheio de esperança. Um Natal cheio de esperança, que está no versículo de número 14. Paz na terra, porque Deus nos quer bem. Por que um Natal cheio de esperança? Porque quando nós lemos aqui do capítulo 2, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele veio não apenas para os judeus, mas para os gentios também. Para os gentios também. Qual a comparação que eu faço nessa situação? Que para os gentios também, mesmo aquelas pessoas que não estão reconhecendo Jesus como seu Senhor, mesmo assim, Ele nos traz esperança. Ele tem condições de colocar uma esperança no teu coração. Dias melhores virão. Às vezes nós utilizamos essa expressão, dias melhores virão. Sabemos que o choro, o salmista fala a respeito disso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então um Natal cheio de esperança, que mesmo, só refrisando, repassando, mesmo que estejamos passando por um momento de dificuldade, um momento de desespero, mas lembre que existe uma esperança, paz na terra, porque Deus nos quer bem. Deus nos quer bem. Você pode passar por esses momentos difíceis na vida, mas o Senhor nos quer bem. O Senhor nos traz esperança, nos dá esperança. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e em determinados momentos falamos assim, acabou, agora acabou. E de repente o Senhor Deus fala assim, não acabou nada. Ele reverte aquele quadro e torna a nos trazer a esperança. Torna-nos trazer a esperança. E eu preciso crer nesse Deus maravilhoso, ter esperança que este Deus é capaz de mudar toda a minha vida.
Então o anjo ali falou: paz na terra, porque Deus nos quer bem. Deus nos quer bem. Ah, mas eu sou um servo do Senhor. Por que, pastor, está acontecendo isso na minha família? Por que está acontecendo isso na minha vida? Irmãos, peguem lá os grandes homens de Deus, não somente os grandes homens de Deus, mas todos os servos do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Veja o que eles passaram, veja os momentos que eles atravessaram, mas eles tiveram esperança, uma esperança que vinha do Senhor Deus, e nós não podemos perder essa esperança. Eu tenho que manter viva essa esperança dentro do meu coração, em relação ao meu casamento, em relação aos meus filhos, em relação aos meus negócios. Eu tenho que manter viva essa esperança dentro de mim. Tem pessoas, tem irmãs que falam assim: pastor, eu estou orando há tanto tempo pelo meu esposo, para ele se converter, mas eu acho que eu vou parar de orar, porque já vim orando há muito tempo que eu oro por ele, e ele não se converte. Irmã, mantenha a esperança, mantenha a esperança, crendo que esse Deus será capaz de mudar a história da tua vida. De repente você está passando, hoje eu recebi uma notícia assim super espetacular, de uma menina conhecida, ela já esteve aqui nessa igreja, casada, falo menina, mas era casada, e ela achando que não conseguiria nada na vida, mas uma menina que nunca fez assim, se enveredou por cursos, fazer cursos, mas muito esforçada, sempre lendo. O esposo dela, eu não sei quanto, Leandro, ele chegou até a colocar uns vidros aqui na igreja, um Leandro magrinho, é o esposo dela. Atualmente ele é motorista de ônibus da Vera Cruz. E hoje eu recebi a notícia que aquela menina passou na Polícia Rodoviária Federal. E ela não tinha esperança nenhuma. Dentro dela não havia nenhuma esperança. Ela passou no concurso. Quando será chamada, eu não sei, mas eu sei que ela mandou um zap para mim e falou: Cláudio, passei na Polícia Rodoviária Federal. Não tinha esperança. Eu conheço a família, já fui na casa deles. Você imagina uma casa simples, bem simples. É a casa desses irmãos. Mas sempre foi uma mulher de Deus, ele sempre foi um homem de Deus. Sempre estiveram assim diante do Senhor. E é justamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós, um Natal cheio de esperança. A notícia, ela foi aprovada ontem que saiu, ontem que foi cantado não, saiu no Diário Oficial o nome dela, ontem, e hoje ela mandou a notícia para mim: Cláudio, meu nome saiu, fui classificada, vou para a Polícia Rodoviária Federal. Uma esperança, quer dizer, é um Natal, sabe, que a pessoa, e ela perdeu o pai dela há pouco tempo, esqueci desse detalhe, há pouco tempo ela perdeu o pai. Mas olha o que Deus faz. Deus, ele vai suprindo, sabe, aquilo que de repente está te entristecendo. Deus traz como um bálsamo, alguma coisa para aliviar o teu coração, para aliviar o nosso coração. Então um Natal cheio de esperança. Então que esse Natal de 2020 seja um Natal cheio de esperança também para você. Pastor, foi um ano entristecedor, mas eu tenho esperança que este Deus é capaz de mudar essa minha situação, que Cristo será capaz de me ajudar. Ele está ao meu lado, conforme Ele bem colocou: eis que estou convosco todos os dias. Mas eu tenho que ter esperança, acreditar nesse Cristo, acreditar nesse Deus, e reconhecê-lo mais uma vez, não apenas como meu Salvador, mas como meu Senhor. E quando se fala a nível de Senhor, se Ele é nosso Senhor, se Ele é o teu Senhor, você é um servo. E se somos servos, nós precisamos fazer a vontade do nosso Senhor. Precisamos fazer a vontade do nosso Senhor. Não tem como o servo ser superior ao seu Senhor. Eu tenho que reconhecer a minha condição de servo, a minha condição. E aí eu terei um Natal cheio de esperança. Então por isso que eu coloquei um Natal começando, lá do início, uma coisa, precisamos voltar
aquele amor antigo que existia dentro de cada um de nós. Não de todos, logicamente, mas aquele amor que existia lá no início, dentro de cada um de nós. Aquele ardor, aquele fervor, aquela convicção. Eu sei que tem muitos que mantêm esse ardor, essa convicção até o dia de hoje. Mas eu preciso reavivar isto. Reavivar. Às vezes, quando a fogueira está apagando, nós vamos lá e colocamos um outro graveto para poder avivar mais aquela fogueira. Então nós precisamos disso também. Vez por outra, entrarmos para o nosso quarto e orarmos ao Senhor. Vez por outra, você chegar nesse corredor, entrar naquela sala de oração que tem ali embaixo e falar com o Senhor. Ali tem um letreiro bem grande assim, ó, verdadeiramente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Aí você pode falar assim, não, mas essa é uma expressão bíblica que foi colocada naquele dia, mas você não sabe da presença do Senhor naquele local ali. Então vamos, nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu sei que esse Natal está sendo doloroso para mim, mas eu tenho esperança, uma esperança que vai mudar. Avançando, já terminando, nesse outro slide, nos nasceu um Salvador, que está lá no capítulo 2, versículo 11 de Lucas mesmo. Nos nasceu o Salvador. Então nos nasceu o Salvador. Ele nasceu para salvar você, para me salvar, salvar a cada um de nós. Veio ao mundo para sofrer, mas tinha uma causa. Tinha uma causa. Deus sabia perfeitamente o que aquele menino, aquele homem Deus iria passar. Deus sabia perfeitamente. Mas ele nasceu, ele veio. E glória a Deus porque ele nasceu. Porque se ele não tivesse nascido, nós estaríamos em péssima situação. Péssima situação. A nível de salvação. E aí fechando, este é o motivo da nossa alegria. O motivo da nossa alegria é porque nasceu o Salvador. Esse é o motivo da nossa alegria. Porque nasceu o Salvador. Foi necessário que alguém sofresse para que nós vivêssemos. Foi necessário que alguém sofresse para que nós pudéssemos ter vida. Foi necessário que alguém sofresse para que nós pudéssemos ser alcançados pela essa ação salvífica do Senhor. Foi necessário que uma mãe sofresse para que nós pudéssemos experimentar o que Deus tem feito por cada um de nós. Quando eu falo mãe, porque ela, na qualidade de mãe, sofreu também. Sofreu porque em saber que seu filho iria morrer na cruz. Ela sofreu também. Então, irmãos, eu espero que neste dia 24, dia 25, que possamos voltar ao início e lembrar deste Cristo. Lembrarmos deste Cristo. Esse Cristo que teve que pagar um alto preço para que você pudesse viver. Pagasse um alto preço para que você conseguisse esta salvação. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando entendimento. E o que eu desejo, não somente eu, mas a minha família também, desejamos que cada um de vocês, no dia 24 e 25, tenham motivos para agradecer ao Senhor. Lógico que teremos motivos de apresentarmos ao Senhor algumas queixas, mas teremos motivos suficientes para nos alegrarmos diante dEle. Senhor, muito obrigado. Aconteceram muitas coisas de ruim, mas boas foram maiores, superaram. Então eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família. Mas não tem jeito, pastor, vai continuar sendo assim, não vai mudar. Quem disse que não vai mudar? Nós não sabemos o que está por acontecer em 2021. Nós não sabemos. Você também não sabe. Até porque, sendo hoje dia 23, o ano ainda não terminou, o ano ainda não findou. Deus ainda pode trazer nesses últimos dias boas notícias para você.
não trazer apenas as boas novas, porque as boas novas já chegaram, que é a salvação, mas pode trazer uma excelente notícia para você ainda, até o dia 31. Eu sei que Deus pode fazer isto, eu sei que você espera por isso, nós esperamos, ansiamos por isto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre cada uma das casas aqui representadas, e que Ele venha enxugar toda a lágrima no dia 24 e no dia 25. Mas no momento que você estiver chorando, que você pare e lembre: Senhor, também eu tenho que te agradecer. Eu tenho que te agradecer, porque eu consegui muitas coisas deste ano de 2020. Amém, irmãos? Então eu espero que este Natal para vocês seja um Natal totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. Por que diferenciado? Porque um ano atípico, mas que você conseguiu alguma coisa. Um ano atípico, mas você está vivo. Um ano atípico, mas você foi abençoado pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos te render graças, porque mesmo envolto em tantas situações difíceis, ó Senhor Deus, no decorrer deste ano, ó Pai, principalmente a partir de março, ó Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque tu tens um mundo sob o teu controle, ó Senhor Deus. Nada, ó Senhor Deus, ocorre sem a tua permissão, ó Senhor Deus. E nós estamos em tuas mãos, ó Senhor Deus. E falamos e pedimos que cumpra em nós em cada um de nós a tua vontade, ó Senhor Deus. Que nesta noite de 24 e na noite de 25 de dezembro, agora, ó Senhor Deus, que os teus servos, que nós possamos te agradecer, ó Senhor Deus, e alimentarmos uma esperança de uma mudança em nossas vidas. Nós te agradecemos. Te peço por cada um dos teus servos que aqui estiveram nesta noite. Receba, ó Senhor Deus, este culto que prestamos a Ti nesta noite. Receba, ó Senhor Deus, esta visão que tivemos em relação à Tua palavra nesta noite, ó Senhor. Reconhecendo e vendo a necessidade de retornarmos, ó Senhor Deus, de recomeçarmos, ó Senhor Deus, de repensarmos a nível de Natal. Nós te agradecemos e te suplicamos em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.